Podemos? Temos. Pronto, então boa tarde a todos. Como eu também já disse, boa tarde. O meu nome é Beatriz Rodrigues, a maioria já me conhece, sou presidente do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Lusófona do Porto. Cumprimento todos os presentes e agradeço pelo interesse nas nossas iniciativas. Em especial nesta iniciativa, cumprimento especialmente o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia e agradeço pela presença e pela disponibilidade que tanto nos honra. É um gosto a sua presença e passaria, sem mais demoras, passaria então a palavra ao professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que nos falará um pouco do tema corrupção internacional, combate à corrupção internacional. Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto participar em mais esta iniciativa do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Lusófona do Porto. Aliás, que conheço bem, mas nessa altura ainda conheci melhor porque era pela via presencial, mas na situação que nós vivemos realmente proporciona-se apenas esta presença virtual, que não é menos verdadeira e até sentida. E, portanto, agradeço muito a vossa lembrança, espero que tudo esteja a correr bem. A Beatriz já me disse que amanhã vão ter frequências. Realmente o tempo agora começa a aquecer, e não é apenas pelo facto de estarmos na primavera já a chegar ao verão, é também pelas razões académicas que se sabe, e espero que tudo corra bem. E também agradeço, e evidentemente, o convite que foi dirigido para falar sobre este tema. Eu não sou um penalista, mas falarei mais como constitucionalista. E sobretudo numa ótica de cooperação internacional e sobretudo na minha experiência, que é longa, de contacto com países em vias de desenvolvimento, sobretudo os países lusófonos, o Brasil e os países africanos de língua portuguesa. E, portanto, este tema do combate internacional à corrupção é um tema que também em Portugal, por razões mais específicas, está na ordem do dia. E até com a sua dimensão internacional, não apenas aqui caseira, mas eu também, evidentemente, sobre esse assunto não vou fazer nenhuma referência particular. Penso que é um tema que não é de agora, é um tema de sempre, e é um tema que vai entrando agora progressivamente também na cidadania, e é um tema que tem várias implicações e que todos nós vamos sentindo a necessidade ou de evitar este mal, ou, se ele acontecer, de reprimir este mal. Mas penso que todos estamos de acordo, enfim, em relação aos efeitos nefastos que este fenómeno tem. Enfim, aqui a palavra corrupção está entendida num sentido amplo, porque depois há vários sentidos técnicos diferentes e até há práticas que não se configuram corrupção, mas entende-se no sentido amplo da palavra. Eu depois já falarei sobre isso. Portanto, penso que também esta iniciativa do Núcleo de Estudantes de Direito não podia ser a mais oportuna, não tanto por aquilo que se passou, evidentemente, nos últimos dias, porque aliás o convite foi feito muito antes disso, mas enfim, pelo tema em si, que é um tema nobre e é um tema importante. E eu gostaria, para iniciar esta minha conversa, eu gostaria de situar o tema do combate internacional à corrupção, que é o tema que definiram para a minha intervenção, num contexto mais geral, que é digamos, numa arquitetura macroscópica, que é o modelo de organização política que nós estamos a vivenciar, que é o modelo do Estado de Direito Democrático. Este modelo não é novo, não é recente. Aliás, como também a corrupção não é propriamente recente, no fundo ela sempre houve, sempre que houve poder também terá havido com certeza corrupção, enfim, sob as mais variadas formas e intensidades, e com diferentes combates. Mas o fenómeno da corrupção tem que ser enquadrado antes naquilo que é o Estado de Direito. E o Estado de Direito significa uma organização política bastante avançada, que começou a ser construída neste tempo histórico da Idade Contemporânea, e em que tem por base uma ideia muito importante, que é o exercício comedido e racional do poder em relação aos cidadãos. Digamos, a ideia da limitação do poder. É isso que está na base da elaboração das Constituições, é isso que está na base do Estado de Direito, que é precisamente um Estado, e o poder do Estado, que é o principal dos poderes, não sendo o único, está limitado pelo direito, e não limitado em termos formais, porque isso seria um Estado de legalidade ou de mera legalidade, como eram os Estados fascistas, em que tudo estava de acordo com as leis, mas claro que a substância estava toda errada, ou como eram os Estados comunistas. Aliás, até havia
um conceito muito próprio de legalidade comunista. E, portanto, não são Estados de mera legalidade, são Estados de direito no sentido em que há uma limitação substancial que o direito exerce, porque tem mecanismos fortes de limitação do poder e que, por um lado, protege os cidadãos, atribuindo-lhes direitos fundamentais, acho que ao longo destes 2 séculos têm sido de várias gerações, e, por outro lado, também limita o exercício do poder através de um conjunto de mecanismos de contenção do poder em várias circunstâncias, ou entre si, a chamada separação dos poderes, ou deferindo a partir das competências de cada um dos órgãos, ou limitando a sua perpetuação no poder, impondo a renovação dos cargos políticos, a questão da temporalidade dos cargos, ou a absoluta independência do Poder Judicial em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Administrativo, ou mecanismos de responsabilização precisamente pela prática de atos maus que venham a ser realizados pelos titulares dos cargos políticos. Portanto, digamos, a corrupção só pode ser entendida num Estado de Direito, porque sem Estado de Direito não há corrupção. Num Estado que não seja direito do não direito, tudo será permitido para quem está no exercício do poder de uma forma arbitrária. Portanto, não faz sentido falar em corrupção, porque um ditador, normalmente, o seu património, porque da corrupção estamos a falar sobretudo de património, numa ditadura o património do ditador confunde-se com o seu património pessoal e, portanto, não faz muito sentido estar a falar de corrupção. Numa ditadura, não há critérios objetivos para a atuação dos cargos públicos e, portanto, tudo se baseia numa mera legalidade formal, ou até ao século XVIII havia um princípio muito curioso, que era o princípio segundo o qual princeps legibus solutus, ou seja, o príncipe não estava sujeito à lei, porque o príncipe era ele próprio a lei. E, portanto, em França, Luís XIV dizia que l'état c'est moi, podemos dizer que essa era, em grande medida, uma parte da visão do Estado absoluto, que era a ideia de que o príncipe faz a lei, está acima da lei. Portanto, o príncipe está para a lei como o criador está para a criatura. E, portanto, evidentemente que a criatura nunca teria qualquer capacidade de limitar o criador, porque era precisamente o resultado dele, da sua vontade, era a sua criação. Mas isso realmente muda com o Estado de Direito. Nestes 2 séculos, ou 2 séculos e algumas décadas, as coisas têm vindo a evoluir. Enfim, estes 2 séculos não foram exatamente iguais, as coisas foram-se aperfeiçoando em vários níveis, desde logo no plano da democracia. Hoje o sufrágio universal não era no século XIX, mas começou a haver eleições a partir do século XIX, enfim, com diferentes ritmos. A forma republicana do governo também foi se expandindo, não foi logo uma conquista inicial das revoluções constitucionais. E, portanto, em matéria também de direitos, como vos disse, também houve um aperfeiçoamento dessas mesmas proteções do cidadão em relação ao poder, conforme também as circunstâncias que, no fundo, a industrialização acelerada veio trazer no século XIX, com a questão social, e depois, mais tarde, agora já, em fins do século XX e princípios do século XXI, num outro contexto histórico completamente diferente, bem mais complexo, em que se mistura depois um capitalismo internacional desenfreado, uma globalização e agora até com um processo de digitalização global da própria economia e da sociedade. Portanto, como imagino, os desafios são grandes, mas este fenómeno continua a ser um fenómeno realmente importante e que existe. Ora, mas como é que nós, digamos, vemos o fenómeno da corrupção do ponto de vista do Estado de Direito? Vemos através de uma ideia muito importante, que é a prossecução do interesse público. E, portanto, quando os titulares do poder exercem um poder público, não exercem o poder para seu benefício pessoal, exercem o poder em nome da coletividade, com maior ou menor legitimidade democrática direta ou indireta, mas fazem-no em nome do interesse geral, em nome do interesse público, que é o conceito que tem sido hoje o conceito aplicado um pouco por todos os países. E, portanto, qualquer fenómeno de corrupção significa uma distorção na distinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Evidentemente que os governantes, quando exercem um poder, eles não deixam de ser governados, são governantes e governados ao mesmo tempo, mas uma coisa é decidir conforme um governante, outra coisa é a mesma pessoa decidir a sua vida privada como um governado. Mas não pode haver a confusão de planos. Um governante, quando toma uma decisão, na qualidade de governante, não pode tomar essa decisão como se estivesse a governar-se a si próprio, isto é, em seu benefício, digamos, não a servir, mas a servir-se do poder público de que dispõe e que exerce. E, portanto, o problema da corrupção em termos gerais,
ou abuso do poder, se quiser, significa, digamos, uma fusão, uma mistura indigesta e perigosa entre aquilo que é público e que, portanto, que é de todos e a todos respeita, e, portanto, o governante está a governar em nome de todos e a todos deve atender e considerar, e não tomar decisões para benefício próprio, benefício pessoal, seu, ou da sua família, ou dos seus amigos. Se for a família, chamamos nepotismo, que tem a ver com a palavra sobrinho, não é? Vem do tempo napoleónico, esse conceito de nepotismo, o benefício dos familiares. E, portanto, e os benefícios, aliás, podem não ser apenas benefícios extremamente económicos, podem ser benefícios de cargos e de honrarias, etc., que sejam também atribuídas. Bom, e, portanto, a questão da corrupção tem que ser vista desta perspectiva. Digamos, num Estado de Direito em que há uma institucionalização do poder, em que há uma distinção entre aquilo que é institucional e aquilo que fica para além da vida dos homens e das mulheres que têm aqui um período efêmero de vida terrena. Nós morremos, mas o Estado fica. A comunidade política continua com os nossos descendentes, com os que vêm, com as gerações vindouras, e, portanto, o interesse geral deve permanecer e, portanto, não deve confundir-se com o interesse particular ou com interesses particulares. Portanto, esta também é a ideia muito importante, a distinção daquilo que é público e daquilo que é privado, e evidentemente que o Estado não é uma máquina, não é um robô. Talvez um dia possamos lá chegar em que o Estado seja uma máquina que seja desprovida de humanidade e, portanto, não há problema de haver sentimentos humanos que possam governar-se para si próprios. Acho isso pouco provável, mas, portanto, como o Estado precisa de pessoas de carne e osso para governar, é sempre um problema de saber se, quando elas estão a governar-se ou se estão a governar em nome da coletividade. Esse é que é o ponto essencial, digamos, que tem que ver com a ideia da processão do interesse público ou do interesse geral e a distinção entre o público e o privado. Agora, em relação propriamente à corrupção, eu acho que há aqui três perspectivas que julgo que são importantes, digamos, referir. Enfim, podia falar sobre muita coisa, mas há pelo menos aqui três ideias base que é fundamental referir. E digamos que, além desta primeira ideia que eu já referi, destas três, a primeira já está referida do interesse público e da distinção entre governantes e governados. A outra ideia que também é importante é a ideia que hoje se tem referido muito com alguma veemência, é a ideia da transparência. Portanto, precisamente para garantir a melhor distinção entre o público e o privado, hoje os governantes devem ser rodeados de um conjunto de medidas e, sobretudo, de precauções para que a sua atividade seja uma atividade transparente, uma atividade que todos conheçam. Claro que isto é um problema complicado, porque um governante também é um governado e todos nós temos os nossos segredos e temos direito a ter os nossos segredos, ou as nossas reservas, a nossa privacidade, desde logo familiar e pessoal, as nossas doenças, os nossos pensamentos, a nossa religião, tudo isso. Mas a verdade é que um governante, quando quer ser governante, não pode ter a mesma privacidade que tem um governado, e, portanto, também o governante não é enganado. O governante não vai ao engano quando exerce cargos públicos. Ele sabe que, se for designado para cargos públicos, está submetido a um regime de transparência muito mais intenso do que qualquer cidadão, que também tem que possuir algumas regras de transparência, mas não tão fortes, evidentemente, como os governantes, porque o cidadão comum não tem os poderes que têm os governantes. E, portanto, isso hoje tem-se enquadrado muito no princípio da transparência da atividade pública, e aqui a transparência é uma transparência cada vez maior, quer não só em matéria de património de que se possa dispor, quer sobretudo no registro dos interesses ou de conflitos de interesses em que os governantes possam estar colocados, na medida em que a decisão que venha a ser tomada não seja uma decisão imparcial ou uma decisão justa, ou seja, ou venha a ser uma decisão contaminada por haver a satisfação do interesse particular seu ou de terceiro, que se afigura injusto do ponto de vista do benefício que ele deve dar à comunidade, porque ele foi eleito pela comunidade e é para a comunidade que ele governa, não é para si próprio ou para os seus amigos ou para as suas famílias. E, portanto, hoje tem havido um reforço importante, e aliás em Portugal recentemente foi criada uma entidade para a transparência,
também no âmbito da Assembleia da República para os deputados, portanto, mas tem havido já um conjunto de regras que obrigam os políticos a fazer declarações de rendimentos antes e no fim do exercício dos cargos e durante, se houver alterações substanciais. Eu já fui deputado e já fiz nessa altura, enfim, a necessária declaração de interesses. Aliás, até fiz mais do que isso. Eu também, antes de ser deputado, fui presidente do Conselho de Fiscalização, já agora conto aqui esta pequena história, do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, que é uma entidade, que é um órgão do Estado independente, eleito pela Assembleia da República por 2/3, e que fiscaliza a atividade dos serviços de informações em Portugal. E na altura, aparentemente, os 3 membros, eu era o presidente desse colégio, não estavam submetidos a essa declaração. Isto ainda antes de ser deputado em 2009, foi de 2004 a 2008. Mas na altura, os 3 colegas, eu, a doutora Teresa Moraes e o coronel António Marques Júnior, infelizmente já falecido, entendemos que, embora não estivéssemos abrangidos por essa lei, que obriga os políticos à declaração do conjunto do seu património, dos seus rendimentos, nós enviámos uma carta ao Tribunal Constitucional, na altura presidido pelo professor Rui Moura Ramos, dizendo que da nossa parte tínhamos todo o interesse em nos sujeitarmos a esse dever acrescido de transparência, como se fôssemos deputados, enfim, não éramos, nem queríamos ser, mas não nos importávamos nada de reforçar o estatuto de transparência da nossa atividade. E assim, o Tribunal Constitucional até curiosamente respondeu dizendo que sim, até que poderíamos estar abrangidos, porque havia uma dúvida se estávamos ou não estávamos abrangidos. Nós nessa dúvida perguntámos, e realmente assim fizemos, e portanto acabámos por ficar também abrangidos, enfim, e por vontade própria, por esse dever acrescido de transparência. Mas isso hoje está muito mais sofisticado. E já agora, por falar em deputado, no tema em que fui deputado, também recordo uma medida que na altura eu propus no meu grupo parlamentar. Enfim, na altura a medida não foi acolhida, porque penso que às vezes ter razão antes de tempo é não ter razão, mas vejo com gosto que essa medida finalmente foi adotada há cerca de um ano. Mas eu já tinha falado nesta medida em 2010. E qual é a medida? Me parece absolutamente óbvia, é que a obrigatoriedade da declaração dos rendimentos e do património não deve ser só dos titulares do Poder Legislativo ou dos titulares do Poder Executivo, ou seja, deputados, ministros, primeiro-ministro, Presidente da República, mas também deve abranger os titulares do Poder Judicial, dos juízes e dos procuradores do Ministério Público. Eu na altura já tinha falado sobre isso, fui um pouco mal compreendido, porque depois alguns deputados, enfim, de uma forma subtil, isso nunca me foi dito, mas estou eu agora aqui a imaginar, ou a fazer aqui digamos, um juízo de intenção, não sei, não quero ofender ninguém, mas um pouco incomodados, porque se obrigasse a que os juízes e os procuradores fizessem essa declaração de interesses ou de rendimentos de património e de rendimentos e património e de outro tipo de conflitos de interesses, poderia pôr em causa a independência do exercício judicial e podia arranjar, digamos, um conflito ou uma briga institucional entre a magistratura ou as magistraturas e o Poder Legislativo, que estava a obrigar as magistraturas a tornarem-se mais transparentes. Nunca vi as coisas assim, e embora primeiro compreendesse que havia um outro argumento, que era o argumento de que essa declaração já existia para alguns juízes, para os juízes do Tribunal Constitucional, porque esses têm um cargo temporário, para essa altura passou a ser de 9 anos não renovável, enquanto que os juízes de carreira não são cargos temporários, são cargos vitalícios. E, portanto, uns achavam que essa declaração só faria sentido para as pessoas que exercessem temporariamente a vida política, mas sempre achei esse argumento fraco, porque se a ideia de transparência é a ideia de ficarmos a saber quais são os rendimentos e o património que os titulares dos poderes públicos têm, e tanto faz que eles exerçam essas funções a título temporário ou a título permanente, tanto faz que sejam de 5, 10, 15 ou 30 ou 40 anos, não interessa. Desde que eles exerçam poder público, acho que deve haver o conhecimento generalizado por parte da comunidade política dos incrementos ou dos valores patrimoniais e dos seus incrementos que eles possam ter durante o exercício da sua vida política. E, portanto, vejo agora com alegria que, ao fim de 10 anos, finalmente o Parlamento, que na outra legislatura andou quase 4 anos a discutir um chamado pacote da corrupção, um conjunto de medidas, mas finalmente agora fico feliz por ter tido razão em 2010, que agora se concretizou, de também os titulares do Poder Judicial
os juízes e, neste caso, o Ministério Público também estarem submetidos a à apresentação dessa declaração de rendimentos e de património. Mas claro que tudo isso tem que ser visto numa lógica, digamos assim, de prudência, porque os governantes não deixam de ser governados e há um conjunto digamos, de segredos que também são legítimos. E até mais, do ponto de vista administrativo, a regra que é confirmada pela transparência é a regra da administração aberta. Todos nós temos acesso aos documentos que nos dizem respeito e todos nós temos o direito de saber o que é que a administração anda a dizer sobre as coisas públicas. Open File Administration, o princípio, enfim, que vem do anglo-saxónico e que a nossa Constituição, a certa altura, consagraria numa das suas revisões constitucionais na parte da Constituição Administrativa. Mas esta transparência em geral da administração pública e uma transparência mais intensa na atividade política ou pública de mais alto nível não quer dizer que outros segredos possam ser eliminados, pelo contrário, tem que haver aqui uma conciliação entre alguns segredos que hoje talvez não sejam tão fortes quanto noutros tempos, mas continuam a ser importantes, desde logo o segredo da vida privada e familiar, isso é evidente, também o sigilo fiscal, até certo ponto, hoje já não é tão intenso quanto era, o segredo bancário, o sigilo profissional, esse continua a ser muito importante, em alguns casos até reforçado, e depois dois outros segredos que são muito importantes, que é o segredo de Estado, o tal segredo que eu tive a ocasião também de acompanhar no exercício dessas funções entre 2004 e 2008, e o segredo da Justiça, que é violado todos os dias, a toda a hora, por aquilo que se vê nos jornais, se é que são verdadeiras as notícias dos jornais, mas como sabem, a violação do segredo de Justiça é um crime que está previsto no Código Penal. E o segredo de Justiça visa precisamente duas coisas muito importantes, que é havendo evidentemente o direito e o dever funcional de investigar os crimes, mas que as pessoas estejam investigadas, porque quando se investigam não são logo culpadas, direito à sua honra, e que a investigação depois dê as suas conclusões. E também, por outro lado, se sabe que a pessoa está a ser investigada, a eficácia da investigação imediatamente se perde, porque quem está a ser investigado e cometeu crimes vai agir de maneira a ocultar provas do crime que tenha eventualmente cometido. Portanto, o segredo de justiça, além do mais, aqui tem uma capacidade, funciona de uma forma, digamos assim, dupla, em benefício da pessoa que está a ser investigada, mas também em benefício do investigador que empreende a investigação. Mas, infelizmente, lamento muito dizer isto, mas há certos meios de comunicação social que fazem a sua vidinha à custa da violação constante do segredo de justiça e, portanto, ganhando aí uma vantagem competitiva, portanto, revelando aquilo que não podem revelar e que é crime, e nem se percebe como é que eles conseguem ter essas informações. Portanto, é evidente que esses jornais sensacionalistas, os jornais que se dedicam muito, digamos, à atividade criminal, enfim, nem todos os crimes são referidos como sendo violados o segredo de justiça. O segredo de justiça tem a ver com uma fase inicial da investigação. Mas, enfim, há muita popularidade desses meios de comunicação social ditos sensacionalistas, porque falam muito de crimes, mas é bom dizer que, às vezes, esse sensacionalismo e o êxito dessas publicações se fica a dever, de facto, a uma vantagem competitiva que obtém de uma forma, digamos assim, imprópria, que é precisamente através da obtenção de notícias em violação do segredo de justiça. Se é que são notícias. Mas, portanto, isto para dizer que os próprios políticos e os governantes, ou os titulares de poderes públicos, têm também hoje cada vez mais uma maior transparência, um dever de maior transparência e que tem sido reforçado. Outro aspecto muito importante é quando alguém deixa de exercer um cargo público, ter um período que nós dizemos de nojo, fico para usar aqui uma expressão mais, digamos, do luto individual, um período durante o qual não podem exercer funções precisamente ligadas aos poderes que acabaram de exercer, para que precisamente não se transfira para a esfera privada as vantagens, os conhecimentos e o poder de facto, além do poder de iure que exerceram, e assim com isso ganhando vantagens em relação aos outros que não tiveram o exercício desses cargos públicos. Também tem havido aqui um reforço do aumento de períodos de impossibilidade de os governantes poderem exercer certo tipo de atividades. Eu lembro quando deixei de ser deputado, fui deputado por 2 anos,
e isso até me prejudicou economicamente, mas um deputado não pode, depois de ser deputado, durante o ano, de exercer funções arbitrais, por exemplo. Tem um conjunto de restrições, acho que têm vindo a ser aumentadas, e a meu ver bem, embora depois o problema é que muitas vezes, quando se deixa as funções parlamentares ou as funções de exercício do poder político, os governantes devem regressar aos seus trabalhos, mas o problema é que se o trabalho também está ele próprio em conexão com o cargo que tiver e não podem ficar no desemprego, evidentemente, que isso também seria uma violência. A terceira perspectiva, já agora que eu queria aqui referir, tem a ver, de facto, com o modo como o fenómeno da corrupção é combatido. Digamos, até agora vimos a questão que tem a ver com a distinção entre o público e o privado e em especial o dever de transparência e o cuidado de manter ainda alguns segredos a funcionar, mas aquilo que interessa mais é saber se essa corrupção se verificar, o que é que vai acontecer, quais são as consequências, como é que, digamos, reage a ordem jurídica a essas práticas. Reage de muitas maneiras. Digamos que reage ou em relação aos atos que são praticados havendo corrupção, os atos jurídicos, os atos da adjudicação, dos contratos das empresas, as nomeações de pessoas para os amigos ou para os familiares. Isso, portanto, há a prática de atos jurídicos, atos administrativos, normalmente é o grande grosso desses atos jurídicos, são atos de natureza administrativa, e, portanto, esses atos, que se forem praticados no exercício, digamos, com uma mistura ou com a prevalência de interesses particulares, podendo não ser tecnicamente corrupção, esses atos são atos que são feridos de invalidade, porque são atos, aquilo que nós chamamos, atos tomados em desvio de poder. E o que é o desvio de poder? É alguém que tem um poder, não o exerce, toma uma decisão que é competente, não há um problema de incompetência, a decisão é exercida em plena competência, mas a motivação que levou ao titular do poder para praticar aquele ato não foi a motivação de cumprir o interesse público primário que estava estabelecido para a prática daquela competência, mas foi precisamente satisfazer um interesse privado que não estava previsto na finalidade do exercício daquela competência. E, portanto, há aqui um desvio da motivação e da finalidade com que se exerceu aquele ato, que não foi para levar à prática o bem comum, para satisfazer o interesse público, mas foi para satisfazer um interesse, enfim, muitas vezes inconfessável, um interesse de natureza privada. E, portanto, estes casos, que são casos difíceis de provar, evidentemente, porque isto tem a ver também com uma motivação psicológica, mas muitas vezes chega-se lá através da fundamentação dos atos administrativos, é por isso que é muito importante o dever de fundamentação dos atos administrativos, e significa a viciação do ato administrativo por desvio de poder. Mas depois há, e eu estou a falar apenas no caso dos atos administrativos, porque há muitos outros atos que não são administrativos, há atos legislativos, há atos políticos, há atos judiciais, e até operações materiais. Agora, a outra perspectiva é a perspectiva da responsabilidade. A responsabilidade já não se dirige ao próprio ato, portanto, a primeira fase é atacar o ato e declarar a invalidade do ato e, portanto, retirar ao ato qualquer produtividade, torná-lo ineficaz do ponto de vista da sua capacidade de alterar a ordem jurídica, mas em cúmulo com isso ou não, também atacar ou dirigir consequências nefastas para o próprio autor do ato praticado em contexto de corrupção. E então aqui há várias responsabilidades. Portanto, a questão é complexa, porque desde logo há a chamada responsabilidade política, que é um conceito assim um pouco evanescente, mas em relação ao qual os constitucionalistas têm falado muito, e que no fundo significa o quê? Significa que quem pratica atos de corrupção perde a confiança política dos eleitores. E, portanto, como é que se traduz essa responsabilidade? Ou não sendo eleitos da próxima vez a que se apresenta, para fins de renovação dos seus cargos, ou podendo haver na altura mecanismos imediatos de cessação das funções, chamados mecanismos de responsabilidade política, uma moção de censura, por exemplo, de um parlamento ou um governo que tenha caído num escândalo de corrupção, por exemplo, ou o Presidente da República demitir o governo ou dissolver a Assembleia se houver, digamos, um escândalo de corrupção generalizado. Enfim, estou agora aqui a pôr uma hipótese, na verdade, impossível, mas para vos dar a ideia de como é que funciona esta responsabilidade política, ou seja, a responsabilidade significa a cessação dos cargos ou a sua não renovação como punição para a prática de atos impróprios, incluindo também os atos de corrupção, embora não apenas os atos de corrupção. Mas depois há outras responsabilidades, talvez estas mais, não tão difusas, mas mais concretas, e são importantes. Desde logo,
tendo a ver o ato praticado com dinheiros, a responsabilidade financeira, o que significa que quem autoriza uma despesa ilegal ou quem paga aquilo que não está cabimentado nos orçamentos das suas instituições, assume, fica investido numa responsabilidade financeira de ter que pagar a despesa que foi ilegalmente autorizada. E a responsabilidade pode ser reintegratória, e até também pode ser mais do que isso, pode ser sancionatória, e que está a cargo, no que respeita à sua aplicação, precisamente do Tribunal de Contas, tem aqui um papel muito importante. Depois também pode haver responsabilidade disciplinar, se for um funcionário da administração pública que está submetido a um poder disciplinar, pode haver uma responsabilidade disciplinar. E agora o que é mais forte, além também de uma hipótese de responsabilidade civil, é a responsabilidade penal, ou seja, alguns destes atos configurarem crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, tráfico de influência, estou aqui a referir assim àqueles que me ocorrem agora, é um conjunto diversificado de atos ou de comportamentos que são considerados muito graves e, portanto, em relação aos quais a ordem jurídica entende que eles devem ser sancionados com o direito sancionatório mais forte que há, que é o direito penal. Portanto, aqui depois há várias modalidades, peculato, branqueamento de capitais, várias modalidades, são chamados crimes económico-financeiros, porque não é apenas a corrupção é um dos vários crimes que estão, aliás, estabelecidos no Código Penal e que têm vindo a ser, digamos, aperfeiçoados ao longo do tempo. Nos últimos anos tem havido, sobretudo, uma importante modernização do direito penal económico no que respeita ao caso do branqueamento de capitais, que é um fenómeno também muito importante e que tem que ser combatido com veemência, e aliás Portugal tem até a legislação, a transpor a legislação europeia e tem feito um bom caminho nesse sentido. Portanto, a prática da corrupção significa também uma resposta da ordem jurídica, quer ao nível da invalidação desses atos maus, quer também através da possibilidade de aplicar responsabilidades aos autores desses mesmos atos. Portanto, esta é a terceira vertente que eu gostaria aqui de referir. Agora, como imaginam, eu já falei aqui tanta coisa, isto não é uma coisa que possa ficar nas mãos de um único ramo do direito, e pelo contrário, o fenómeno da corrupção, ou se quiserem o fenómeno da criminalidade económica ou financeira, ou do desvio do dinheiro para efeitos privados, se quiserem, enfim, colocar as coisas de uma forma ainda mais genérica, isto não é só direito penal, isto já tem a ver com o direito constitucional, porque o direito constitucional é que estabelece a macroestrutura de funcionamento do Estado, e também já agora estabelece as competências dos órgãos e os direitos das pessoas que também exercem os órgãos, também têm os seus direitos e garantias. O direito administrativo, que é muito importante para estabelecer os procedimentos que devem ser utilizados com precisão para saber se o seu ato é ou não é ilegal, é ou não é um ato que seja suspeito, e sobretudo o direito administrativo tem também feito um longo caminho neste aspecto, e isso está muito claro no novo Código de Procedimento Administrativo, o chamado princípio da imparcialidade da administração. E depois também já agora o direito financeiro, que também tem se desenvolvido bastante, ou o direito penal, ou o direito processual penal, no que respeita depois à dimensão, essa é mais fácil de perceber, que é a dimensão criminal e depois, digamos, o exercício de jurisprudência do Estado através do próprio processo criminal. Portanto, como veem, este fenómeno não é um fenómeno que possa ser visto apenas por um dos lados, é um poliedro que tem várias faces e, portanto, deve ser o seu estudo verdadeiro e consistente só pode ter o resultado do contributo de vários especialistas e de várias especialidades e de vários ramos do direito. E eu não sou propriamente um especialista na matéria, mas posso dar-vos aqui algumas opiniões sobre ela, como cidadão e também como constitucionalista. Agora, o desafio que me coloco é para falar também, sobretudo, depois desta introdução, do combate internacional à corrupção. Ora, então, porquê, digamos, a ideia do combate internacional? É uma ideia importante porque, bem, para já é óbvio que esse combate tem que ser um combate internacional a partir do momento em que nós estamos numa sociedade globalizada, em que há uma globalização digital mundial, digamos assim, e em que a transferência de dinheiros
E o exercício dos poderes já não se contém nos Estados, e certamente muito menos nos Estados de menor importância, de menor projeção internacional, e, portanto, se o combate não for internacional, o combate na prática não existe. E nós sabemos quais são os males que afligem o mundo, dificultando o combate à corrupção, o combate nacional e também, evidentemente, o combate internacional à corrupção. Sobretudo porque os capitais têm aqui uma mobilidade muito maior do que tem a mobilidade das pessoas. E depois o que é que nós vemos? Vemos o problema dos paraísos fiscais, isto é, países que cobram poucos ou nenhuns impostos e, portanto, conseguem atrair grandes fortunas para esses países e muitas vezes garantindo todo o segredo, não querendo saber de onde é que veio o dinheiro, se é dinheiro limpo, se é dinheiro sujo. Depois, este problema também é um problema que muitas vezes a corrupção e o combate internacional que se faz contra ela é necessário para que os países mais pobres não fiquem verdadeiramente depredados e empobrecidos pelos enfim, dirigentes corruptos e autoritários desses países que muitas vezes fazem empobrecer os seus próprios povos, as suas comunidades, de lá retirando as suas riquezas para seu benefício próprio, colocando numa conta bancária num país qualquer. E nos últimos tempos tem havido também um fenómeno importante associado à corrupção, ou que tem paredes mesmo com o problema da corrupção, mas que é diferente dele, dois outros fenómenos, que já vou falar também sobre eles, que é o fenómeno do crime organizado internacional e, nos últimos tempos, esse talvez mais dramático de todos, o crime de terrorismo, ou, digamos, a nova vaga que nós estamos a enfrentar de um terrorismo jihadista de cunho religioso, enfim, no contexto do Islão, não o Islão como religião, como a religião de paz, mas numa minoria muito minoritária do Islão, mas que tem feito e tem perpetrado um conjunto de atentados terroristas que nós, infelizmente, vamos tendo conhecimento quase todos os dias. Não aqui na Europa, mas em África, infelizmente, é quase todos os dias. Portanto, este traduz, no fundo, as razões da preocupação internacional do combate à corrupção. E também por isso mesmo, as Nações Unidas, que têm aqui um papel muito importante, de fazer com que os países entre si possam cooperar e que se possam entender, as Nações Unidas propuseram um conceito muito interessante, que nós aqui em Portugal falamos pouco, mas que por acaso em algumas constituições lusófonas já está consagrado, que é o conceito de boa governação, de good governance, ou de governance, que tem a ver precisamente com o combate à corrupção. Mas o conceito de boa governação, que a essa altura foi proposto num relatório do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é um conceito compósito, não é um conceito jurídico, ou é também um conceito jurídico, mas é um conceito também de políticas públicas, é um conceito também ético. E significa o quê? Significa isto que eu acabei de dizer no princípio, a separação entre o público e o privado, e significa que quem exerce cargos públicos tem uma especial responsabilidade de prestar contas perante os seus eleitores e de dizer o que é que fez com o poder que lhe foi dado pelos próprios governados. E, portanto, a ideia da boa governação é uma ideia, digamos, que tem vários ramos, que, aliás, no caso até a Constituição angolana é a única Constituição, pelo menos africana lusófona, que usa este conceito de boa governação, aliás, atribuindo a fiscalização da boa governação do país ao próprio Tribunal de Contas de Angola, o que é, aliás, um sinal muito interessante, que é preciso aqui referir. Nós, na nossa Constituição, não temos esse conceito, porque em 76, quando a Constituição foi elaborada, ainda não havia este conceito de boa governação, mas é um conceito hoje muito importante e que não é só apenas um conceito punitivo, mas também é um conceito preventivo. Ora bem, e por isto mesmo, as Nações Unidas não apenas têm uma atitude pedagógica, através do PNUD, no fundo da formação dos dirigentes políticos, de mostrar quais são os benefícios da corrupção, o problema de desviar fundos e dinheiro daquilo que deve ser para todos e assim provocando um empobrecimento das populações de uma forma injusta. As Nações Unidas têm também estado muito ativas em relação a certos fenómenos criminosos internacionais. Desde logo o combate ao narcotráfico, tem aliás um departamento próprio em Viena para o combate ao crime de tráfico de droga, que é uma coisa muito séria, mas recentemente também
tem-se ocupado de duas outras realidades também muito importantes, ou três outras realidades. A questão do terrorismo, enfim, que teve uma premência, sobretudo nos últimos tempos, por causa dos atentados do 11 de setembro de 2001, mas também duas convenções que as Nações Unidas propuseram, e que já estão em vigor e que têm sido ratificadas por muitos Estados. A Convenção de Palermo, com um conjunto de medidas de combate ao crime organizado, ao crime, digamos, mafioso. O mafioso é um conceito italiano, mas significa associação criminosa. E também uma outra convenção, que esta é especificamente dirigida ao combate à corrupção, que é a Convenção de Mérida, assim se chama. Mérida é uma cidade, não Mérida ali de Espanha, ao pé de Badajoz, mas Mérida é uma cidade do México, do Estado do México, dos Estados Unidos do México, que é onde se foi feita a conferência que levou à elaboração da Convenção de Mérida de 2003 das Nações Unidas de combate à corrupção. Aliás, o nome é a Convenção contra a Corrupção, adotada depois pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, mas que foi negociada na cidade mexicana de Mérida. E, portanto, esta convenção é uma convenção muito importante porque dá-nos a perspectiva de vida das coisas, porque a convenção, acho que vincula Portugal, aliás, Portugal publicou a convenção devidamente aprovada pela Assembleia da República e também ratificada pelo Presidente da República. Foi publicada no Diário da República de 21 de setembro de 2007, a Convenção é de 2003, mas a Convenção, peço para lerem bem, uma Convenção extensa, é uma Convenção que precisamente mostra a importância das duas perspectivas no combate à corrupção. A perspectiva preventiva, e portanto organizar a administração e os poderes públicos para não serem caldos de cultura, para não favorecerem um clima de corrupção ou da corrupçãozinha, portanto não complicarem excessivamente os procedimentos, não darem demasiado poder, enfim, discricionário às várias entidades, na medida possível densificar o mais possível os critérios de decisão, tornar todos os atos transparentes. Agora, o caso da administração eletrónica, o chamado e-government, tem sido muito importante porque, como já não há contacto entre os funcionários e o público, já não há aquela gorjetazinha que se dá ao funcionário para pôr o processo mais à frente de outro processo. Isto nas repartições públicas em geral às vezes acontecia, enfim, não estou aqui a falar de ninguém em particular, mas isso agora, como é tudo eletrónico, já não há um encontrozinho do particular que na Câmara quer que o seu processo de licenciamento ande mais depressa e dá um dinheirinho lá ao funcionário, porque agora é tudo feito pelo correio eletrónico e, portanto, esse problema até já está resolvido. Ainda bem, é um dos aspectos digamos, da administração eletrónica, nesse aspecto, e isto está estudado, que tem diminuído bastante, digamos, estes pequenos fenómenos de corrupção. Digamos que a corrupção mais complexa é a grande corrupção, não é a pequena corrupção. E, portanto, há um lado preventivo no sentido de melhor organizar as entidades, melhor orçamentando a previsão das receitas e despesas, impor relatórios de controlo e entidades de fiscalização mais intensas, com plenos poderes, e, portanto, há um lado preventivo de tudo isto. Mas também, claro, que esta convenção tem um lado, evidentemente, repressivo. E aí há depois um conjunto no capítulo 3º, há um conjunto de crimes que esta convenção propõe para que os Estados adotem, e são vários: a corrupção, até a corrupção, digamos, no âmbito, pode ser visto de certas perspectivas no âmbito privado, e depois os vários crimes, além da corrupção, o peculato, o tráfico de influência, e também, já agora, e desse vou falar em particular, o abuso de funções, o branqueamento de capitais e agora o enriquecimento ilícito. Este então digamos, é o crime agora da moda, por força daquilo que sucedeu há uns dias, é o enriquecimento ilícito. Já está previsto no artigo 20 da Convenção de Mérida, eu até passo a ler pela sua importância. Diz o seguinte: sem prejuízo da sua Constituição e dos princípios fundamentais do seu sistema jurídico, cada Estado-parte deverá considerar a adoção de medidas legislativas e de outras que se revelem necessárias para classificar como infração penal, quando praticado intencionalmente, o enriquecimento ilícito. Isto é, o aumento significativo do património de um agente público para o qual ele não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento legítimo. Ou seja, alguém que exerce um cargo público e ganha, e que declarou que pouco tinha antes de começar o cargo e ganha 3.000 euros, passado 5 anos deixa de ser o cargo,
e tem uma fortuna de 50 milhões de euros. Não terá sido certamente a soma das remunerações mensais que ele teve por exercício do cargo público. O dinheiro terá vindo de um outro lado qualquer. Portanto, isto é que é o enriquecimento ilícito. E, portanto, nos termos em que este artigo está redigido, o artigo 20, é um artigo importante, é um crime, digamos, autónomo em relação a outros crimes, quer de corrupção, quer de branqueamento de capitais, porque é um crime formal, ou seja, é um crime que se consubstancia na incapacidade de o titular do cargo político poder justificar um incremento substancial do seu rendimento ou da sua riqueza entre um antes e um depois do exercício de um cargo público. Ora bem, porquê é que eu falo deste tipo de crime? Porque ele já tem sido objeto de atividade legislativa do Parlamento. O Parlamento, por 2 vezes, há 2 legislaturas, tentou criar o tipo de crime de enriquecimento ilícito. Simplesmente nunca conseguiu. Porquê? Porque quando chegou o diploma ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional, pelas 2 vezes que o diploma lá foi parar, considerou que o crime, que o desenho do crime é inconstitucional por uma razão muito óbvia, é que o modo como o crime estava desenhado acabava por inverter o ónus da prova, e sabemos que o ónus da prova compete à entidade investigadora, ao Ministério Público, e não é a própria pessoa que é suspeita da prática de um crime que tem que provar que não cometeu o crime. Quem investiga tem que provar que aquela pessoa cometeu um crime, não é a pessoa que é investigada que tem que provar que não cometeu o crime. E, portanto, isso tem sido muito discutido. A segunda redação deste crime foi modificada no sentido de poder ultrapassar esse problema, a meu ver, com algum sucesso, mas a verdade é que o Tribunal Constitucional, mesmo à segunda, considerou ser inconstitucional. Agora estamos de novo com este assunto em cima da mesa. Eu não estou por dentro da redação que vai ficar, mas penso que o princípio do ónus da prova recair sobre a entidade investigadora é um princípio sagrado do direito processual penal. Isso é indiscutível. Portanto, eu acho que a solução será, para que esse ónus da prova não seja invertido, a solução será que a entidade investigadora consiga provar a origem ilícita ou consiga provar, digamos, o caráter inexplicável do aumento dos rendimentos por parte dos titulares de cargos públicos. Mas eu, apesar de tudo, eu sei que agora os políticos estão muito entusiasmados com este crime, mas eu, apesar de tudo, gostaria de pôr água na fervura, porque um corrupto a sério, acham que vai colocar o dinheiro em seu nome? Claro que não. Um verdadeiro corrupto, que seja sofisticado, e os corruptos são sempre muito sofisticados, não se vai denunciar pondo os bens que obtém de formas ilícitas e criminosas, não vai colocar tudo em seu nome. Então põe o nome de quem? Põe o nome de amigos, em nome de familiares, para precisamente fazer uma distância, para que, havendo crime, haja uma prescrição e depois da prescrição ocorrida, vai lá buscar o dinheiro. Portanto, era sempre, digamos, um conjunto de pessoas que fazem uma fachada e que nunca se permite chegar à conclusão de que aqueles rendimentos pertencem àquela pessoa determinada. Portanto, também vejo com alguma, digamos, enfim, com algum espanto, digamos, a ingenuidade de certos decisores políticos que julgam que a corrupção se vai combater de uma forma milagrosa através da existência do crime de enriquecimento ilícito, dando de barato que isso não seja inconstitucional. Eu penso que essas pessoas são muito ingênuas, porque, digamos, os corruptos a sério nunca vão pôr nada em seu nome. E, portanto, não há aqui propriamente nenhum enriquecimento ilícito, porque eles nunca vão ter mais dinheiro do que tinham antes do exercício do cargo, porque o dinheiro estará noutros lugares, com outras pessoas, ainda que eles depois, de uma forma subtil, possam ter um domínio de facto sobre a utilização desse mesmo dinheiro. Portanto, também penso que aqui é preciso ter alguma calma e, sobretudo, ter alguma capacidade de raciocínio e de pensar que isto não é assim tão fácil como aparentemente as pessoas pensam. Portanto, também gostaria aqui de deixar, não propriamente um desalento ou um pessimismo em relação à necessidade do enriquecimento ilícito ser punido, não é isso, mas é, no fundo, mostrar a dificuldade óbvia que é a investigação dos crimes económico-financeiros, porque, por definição, são crimes de muito difícil investigação e que não se compadecem certamente com este tipo de medidas
assim tão simples como se agora a incriminação do enriquecimento ilícito fosse a panaceia que permitisse resolver todos os problemas relacionados com a corrupção. Não me parece que isso seja possível neste momento. Ora bem, mas para terminar, porque a conversa já vai longa, o que é que, digamos assim, o que é que eu gostaria ainda de referir, porque penso que isso também tem sido importante. Eu penso que o combate à corrupção tem que ser acaba por ser um combate que vai à boleia hoje de outros combates que têm sido mais intensos, até porque lidam com questões mais perigosas. E, portanto, eu penso que a grande salvação do combate à corrupção é a boleia que esse combate tem no que respeita ao combate ao financiamento do terrorismo e também o branqueamento de capitais, e o combate, que também é o narcotráfico, e o combate também à criminalidade organizada. E, portanto, no fundo, a corrupção, sendo, enfim, em termos ético-valorativos, menos grave do que o narcotráfico, talvez, enfim, não sei se é menos grave, mas ou do que o terrorismo, digamos assim, em termos gerais, mas acaba por ficar beneficiado se os instrumentos que são mais audazes e mais fortes que os Estados têm posto em prática, tendo no plano de cooperação internacional em relação a estes crimes, sobretudo no que respeita ao financiamento do terrorismo, que é realmente um crime muito grave, e sobretudo os Estados Unidos têm liderado esse processo. Portanto, talvez seja a solução é de juntar também o combate à corrupção através da utilização dos mecanismos que têm sido utilizados no combate, digamos, à criminalidade do terrorismo, ou também à criminalidade do crime violento, organizado, transnacional, que, aliás, o tal que está previsto na outra convenção que as Nações Unidas inspiraram, a Convenção de Palermo, no combate ao crime organizado. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Eu sei que há aqui um conjunto de perguntas, enfim, que se referem a uma pessoa determinada, a um cidadão português determinado, que eu não vou agora, não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Eu acho que a justiça tem os seus percursos, todos nós temos uma ideia sobre o assunto, achamos que as coisas se atrasaram muito, a questão também é uma questão complexa, com certeza, mas não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Eu penso que acho que há neste momento, aliás, o Governo aprovou uma estratégia de combate à corrupção. Penso que há várias questões que estão em cima da mesa, uma delas agora tem sido esta do eleições, a outra é de digamos, abrir maiores exceções ao princípio da legalidade, introduzindo aqui o princípio da oportunidade, no sentido de, na investigação, o Ministério Público poder negociar penas com as pessoas que se declarem arrependidas ou com pessoas que confessem ou denunciem outros criminosos mais graves, a chamada delação premiada, para usar a expressão brasileira. Isso já existe, aliás, em Portugal, já existe o Estatuto do Arrependido, e já existe a possibilidade de, em certos casos, haver dispensa de pena ou suspensão provisória do processo se o investigado colaborar e havendo realmente a prática de factos criminosos, colaborar com a entidade investigadora no sentido de denunciar outros crimes e de cooperar com a justiça. Isso já existe, mas isso pode ser, digamos, aumentado em menor grau. Agora, o problema aí depois é saber se isso deve ficar apenas no âmbito do Ministério Público ou se deve ter uma intervenção mais forte da magistratura independente e separada do Ministério Público. Portanto, há várias questões, a Ordem dos Advogados também tem pronunciado sobre isso, sobre o bastonário, enfim, de uma perspectiva mais crítica. Não é a minha área, eu não sou penalista, mas a meu ver não me parece mal que haja uma maior abertura ao princípio da oportunidade dentro de certos limites, porque de outra forma não é possível combater o fenómeno da corrupção, porque é um fenómeno muito difícil de combate, e se não há audácia, digamos, no convencimento das pessoas que têm a mão na massa para cooperarem com a justiça, dificilmente essa investigação pode ser levada a bom porto. Portanto, à partida, não acho bem que haja uma maior abertura para a delação premiada, mas dentro de certos limites, evidentemente, e nunca esquecendo, como é óbvio, quer a presunção de inocência do arguido, quer o ónus da prova estar do lado da entidade que investiga, e outros direitos, aliás, que estão consagrados na própria Constituição, não fosse eu também já agora um constitucionalista, ou não fosse a própria Constituição, no que respeita à Constituição Penal,
o regresso às suas origens, porque realmente se nós hoje temos as constituições, que todos achamos que são boas, elas existem também em grande medida por causa do direito penal, porque foi o direito penal que teve uma mudança substancial de vida na passagem para a idade contemporânea, deixando de ser um direito penal arcaico para ser um direito penal moderno, humanizado e passando, evidentemente, a reconhecer aos cidadãos um conjunto de direitos de defesa e garantias aos arguidos que antes não existiam, para além da desumanidade e da brutalidade das penas que eram aplicadas e aplicáveis aos condenados. Portanto, um pouco estas minhas considerações. Penso que há um amplo debate a fazer. A questão da corrupção não é só uma questão jurídica, é uma questão também económica. Há muitos estudos, aliás, e também louvo a atividade daquela Associação da Transparência Internacional, que tem uma secção portuguesa, aliás, que é presidida pela professora Susana Croado, se não estou em erro. Também vários outros enfim, políticos conhecidos têm participado nesse combate. Portanto, é um combate, é uma questão também política, é uma questão ética, é uma questão também económica, devido a todo o desvio que a corrupção implica de entrada de dinheiro numa economia paralela e subterrânea e que foge também à cobrança dos impostos. Portanto, também é uma questão também financeira subjacente. Portanto, se as pessoas pagam menos impostos, os outros que pagam ainda mais do que deviam pagar. Portanto, há também aqui uma injustiça, digamos, intergeracional grande na existência do fenómeno da corrupção, ou digamos, em seu sentido amplo. Portanto, estas as minhas considerações, e muito obrigado por este convite e espero que continuem, enfim, o vosso ativismo em prol da discussão dos assuntos, naquilo que é próprio no espírito académico, que é precisamente haver diferentes opiniões. Enfim, agora aqui isto é um certo sentido, é um monólogo, é pena, mas certamente poderá haver outras pessoas que pensem de maneira diferente daquela que eu penso. Também não me peçam para pensar pela cabeça dos outros, eu penso pela minha cabeça, embora isso às vezes não agrade a alguns, mas paciência. Mas este é aquilo que eu vos queria sugerir em relação a este tema e muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigada, doutor, pela colaboração. Permite-me que dê espaço a perguntas? Sim, claro, com certeza. Muito bem. Temos aqui uma no chat, não sei se quer que leia. Já diga-me só qual é que é aquela... eu acho que estou a ver aqui uma pergunta de um colega angolano, é isso? Do Sim. Franklin Timóteo, é isso? Sim. Sim, bem, eu conheço bem Angola, tenho trabalhado, tenho dado aulas lá como professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e quando vou lá também às vezes já me têm convidado sempre que vou lá convidam-me para vários sítios para fazer conferências em vários lugares e eu gosto de ir lá enquanto tiver saúde e enfim este espírito de missão assim que possa prosseguir. Mas eu tenho acompanhado Angola já há muito tempo, aliás, a primeira vez que fui lá foi em 2001, tenho ido quase todos os anos. Aliás, até sou coordenador lá do mestrado em Direito Fiscal, aliás, que até as aulas deviam começar hoje, mas só começam amanhã, da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, e um doutoramento conjunto que havia com a Universidade Nova, mas que infelizmente a Universidade Nova quis descontinuar, enfim, lamentavelmente. Mas eu acho que as coisas mudaram bastante, como é evidente. Portanto, há uma nova presidência, enfim, embora seja o mesmo partido que tem a maioria qualificada de 3/5 no Parlamento angolano, que é o MPLA, mas as coisas mudaram substancialmente. Aliás, há notícias todos os dias sobre o assunto, enfim, depois misturadas com alguma intriga e algum picante político ou pessoal, enfim, no meio da confusão, e as coisas só não foram mais picantes ainda, porque entretanto veio a pandemia e muitas coisas ficaram, digamos assim, paradas. Mas tem havido uma série de processos de investigação de corrupção e até condenações, e pelo caminho veio a aprovação do novo Código Penal e o novo Código de Processo Penal. Também isso é um aspecto muito importante, porque Angola há muito tempo precisava de novos instrumentos legais mais atualizados, também no que respeita à comunidade económica e financeira. E, portanto, eu penso que tem sido feito um esforço enorme de ativar os mecanismos de investigação, dotando também Angola de novos instrumentos. Enfim, tenho acompanhado a formação dos juízes. Hoje Angola tem muito mais juízes do que tinha, juízes e juízas do que tinha. Embora no que respeita à comunidade económica financeira, as coisas são mais complicadas, porque isso implica muitas vezes peritos financeiros que possam analisar as contas,
possam ir atrás do lastro, do dinheiro, das transferências que são feitas de banco para banco, muitas vezes para ocultar a origem criminosa do dinheiro. Tudo isso são questões complicadas que não são resolvidas por juristas, nem por juízes, nem por procuradores, mas são resolvidas por especialistas na área da gestão económico-financeira, auditoria, contabilidade, etc. Mas penso que acho que tem havido um despertar para o problema, tem havido alguma condenação do passado. Claro que as pessoas que estão no passado não gostam dessa condenação e até podem achar, em alguns aspectos, que essa condenação é injusta, mas pode também pelo caminho haver alguns excessos, também é verdade, e algumas vinganças, também é verdade, espero que não, mas penso que é positivo que os assuntos sejam discutidos. Eu até, já agora sobre isso, até não vou agora revelar um nome, porque acho que não devo fazer, acho que estou a abrir por segredo profissional, mas até tive a ocasião de participar, fiz até um texto jurídico, uma opinião sobre uma lei intercalar, que agora penso que foi revogada pelo novo Código de Processo Penal, sobre as medidas de coação que a essa altura tinham sido aprovadas pelo Parlamento angolano, no sentido precisamente de dotar a justiça angolana de medidas de coação, digamos, cautelar, que não tinham, digamos, a possibilidade das pessoas não poderem sair do país, das pessoas se apresentarem periodicamente, etc. Um conjunto de medidas que não tinham numa versão que era muito antiga do Código Penal e do Código de Processo Penal. Enfim, embora eu acho que aí há essa questão, aliás, essa lei acabou por ser apreciada no Tribunal Constitucional e de facto, o Tribunal Constitucional teve um papel muito importante, porque no fundo discutiu um assunto que nós tínhamos discutido aqui nos anos 80, também no Tribunal Constitucional, que era precisamente qual é a relação que deve haver entre o Ministério Público e o juiz de instrução criminal. Qual é a relação, qual é o papel de cada um, e, portanto, a conclusão a que nós chegamos, que é a conclusão também que se chegou em Angola até certo ponto, é de que, evidentemente, a investigação deve ser permitida ao Ministério Público, mas os atos de intrusão nos direitos fundamentais, na privacidade, na liberdade, seja a prisão preventiva, seja a prisão domiciliária, seja as buscas domiciliárias, a invasão domiciliar, etc., as escutas telefónicas, a detenção telefónicas, tudo isso tem que ser garantido por uma ação de um juiz das liberdades, que é o juiz de instrução criminal. Portanto, agora o problema em Angola era saber se isso era um juiz, se era um juiz ad hoc ou se era um juiz global, enfim, havia ali várias questões, ou se depois o juiz se devia decidir antes da medida de coação ser aplicada, ou se apenas deveria intervir, digamos, ex post facto, o Ministério Público podendo tomar a medida que quisesse, menos a da prisão preventiva, e depois, mais tarde, é que o juiz deveria ou não confirmar a medida que, entretanto, começava logo a vigorar. Penso que é preferível sempre um juízo ex ante do que um juízo ex post facto, quando se trata de medida de coação com esta gravidade e com este grau de intrusão no que respeita aos direitos fundamentais. E, portanto, essa foi uma das discussões que foi muito importante, até porque a Constituição angolana, neste aspecto, é dúbia, porque a certa altura fala na magistratura, mas não se sabe se é a magistratura judicial ou se é a magistratura do Ministério Público, porque os procuradores do Ministério Público também são magistrados, formalmente são magistrados, mas são magistrados do Ministério Público, não são magistrados judiciais. E, portanto, a Constituição angolana tem várias formulações, diz uma coisa no que respeita à inviolabilidade do domicílio e da correspondência, diz outra coisa no que respeita à aplicação de medidas de coação. Portanto, a terminologia infixa da Constituição também propicia dúvidas sobre o lugar do juiz das liberdades, em que medidas é que ele deve agir e em que momento é que ele deve agir na aplicação dessas medidas de coação, se é antes, se é depois das mesmas serem tomadas. E, portanto, no que respeita à boa governação, aqui outro colega, ela realmente, o conceito existe na Constituição, enfim, não é pelo facto da palavra boa governação estar numa Constituição que passa a haver boa governação, isso é óbvio. Mas é curioso que a Constituição angolana refere no âmbito das competências do Tribunal de Contas. Aliás, aproveito para saudar, não sei se está a ouvir, uma grande amiga que é professora na Faculdade da Universidade de Agostinho Neto e é juíza conselheira do Tribunal de Contas, a professora Elisa Rangel Nunes. Aliás, até foi ela que uma vez me chamou a atenção, porque tem dado lá conferências, até uma vez deu uma conferência sobre este assunto, e ela depois da conferência enfim, corrigiu, e bem, agradeço-lhe, é por isso que estou a falar disso, disse que, olha Jorge, que a nossa Constituição até fala da boa governação, portanto não se pode dizer que esse conceito seja ignorado
do direito constitucional da língua portuguesa. E depois eu fui ver, ela realmente tinha razão. É que a Constituição angolana fala mesmo no conceito de boa governação, embora, neste caso, adstrito a uma competência fiscalizada, no âmbito da competência exercida pelo Tribunal de Contas e, portanto, no âmbito da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas. Isso é uma coisa importante, é uma novidade. Mas não podemos ficar apenas pelas palavras ou por aquilo que diz a Constituição, devemos depois operacionalizar esse conceito através de um conjunto de medidas, códigos de boas práticas, planos de prevenção. Nós em Portugal temos um Conselho de Prevenção contra a Corrupção, que não tem tido um papel realmente muito ativo, infelizmente, mas é preciso tomar um conjunto de medidas e despertar a opinião pública para estes casos. E a comunicação social, eu há pouco fui um pouco crítico de alguma comunicação social, mas a comunicação social é muito importante, porque a comunicação social tem aqui um lugar cimeiro de expressão da liberdade da comunidade política. E, portanto, é graças, aliás, à comunicação social que nós ficamos a saber muitas coisas más que nos acontecem, enfim, quer nos regimes ditatoriais e quer coisas mais nos regimes democráticos. E agora, pensa que há limites para aquilo que alguma comunicação social faz, porque há direitos que têm que ser protegidos e, sobretudo, não, às vezes, aparentemente querendo combater alguém ou combater o fenómeno, até às vezes fazer o jogo do inimigo, porque às vezes se nós revelamos segredos de justiça numa investigação que está em curso, estamos no fundo a favorecer os próprios prevaricadores e isso também não me parece que seja realmente algo muito inteligente. Era isto. Não sei se mais questões que queiram colocar. E a Beatriz, não tenho uma questão para colocar, não? Não, doutor. Agradeço. Muito bem. Então, não houver mais questões, assim sendo, podemos finalizar, não é? Sim. Deixa-me só deixar aqui uma nota, um esclarecimento, que a nossa conferência já estava marcada desde janeiro, fevereiro, portanto nada tem a ver com o caso Sócrates, pronto, para usar, digamos, o nome do cidadão. Não tem a ver nada com o caso Sócrates. Sim, pois, mas eu não queria falar sobre isso, porque há uma decisão de um juiz que é independente. Claro, doutor, sim. Acho que devemos respeitar. Agora, mas agora eu posso digamos, fazer um comentário mais geral. Eu penso é que o problema que nós temos na justiça não é só um problema ligado à corrupção. Eu lembro sempre disto. Eu não sou assim tão velho. Eu tirei o meu curso da licenciatura em Direito entre 84 e 89, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E eu, na altura, quando tirei o curso, eu achava que a justiça... Aliás, até tive uma sensação menos agradável no curso, porque foi a altura em que entrou em vigor o novo Código de Processo Penal, que é o Código de Processo Penal que temos, que entrou em vigor em 1987, portanto eu mal estudei Direito Penal, porque o professor não sabia se estudava o novo, que ainda não tinha começado a entrar em vigor, ou se estudava o antigo, que ia deixar de vigorar, portanto acabámos, podíamos saber os dois, assim, nem o anterior nem o novo. Ao menos tem sido ao contrário, pudéssemos aprender os dois, o antigo e o novo, mas nem uma coisa nem outra, nem o antigo nem o novo. Tive que estudar por conta própria, embora também nunca me tivesse feito advocacia nessa área. Mas eu ficava com a ideia de que a justiça era uma coisa que funcionava lindamente. Em comparação com os outros setores do Estado, o trânsito era uma desgraça. A saúde era o caos absoluto. E, portanto, a educação também, enfim, uma desorganização completa. Portanto, o setor que funcionava bem era a justiça. Era a ideia que eu tinha, era a ideia que todos nós tínhamos. Hoje, talvez já não seja assim. Hoje verificamos que o Sistema Nacional de Saúde, não obstante as suas dificuldades, tem realmente avançado bastante. E acho que a sua capacidade de resposta tem-se provado nesta pandemia, não obstante as dificuldades, acho que isso é uma evidência. O sistema hoje de educação é um sistema organizado, os manuais escolares têm qualidade, as coisas têm melhorado bastante, graças a algumas reformas e algumas contra-reformas e algumas confusões, mas acho que o saldo é positivo. E ficou um pouco para trás o problema da justiça, que depois tem várias questões. Tem uma questão de legislação, que entretanto já foi alterada no que respeita à legislação civil, houve já uma reforma importante do Código de Processo Civil, que julgo que vai facilitar algumas coisas, sobretudo não prolongar os recursos, por exemplo. Mas a legislação penal, processual penal, houve algumas tentativas de simplificar, mas por acaso algumas foram consideradas inconstitucionais. No caso dos julgamentos singulares, foram consideradas inconstitucionais. Mas, porventura, a legislação processual penal deve ser reformulada, por um lado. Por outro lado, o problema da organização da justiça penal e da investigação criminal. Também esse é outro problema que talvez agora deva ser, digamos, reconfigurado e, sobretudo, dotar a justiça penal dos seus meios de mais pessoas, mais procuradores, mais inspectores, mais
inspetores de polícia judiciária, dos outros órgãos de investigação criminal, para poderem realmente acudir a tantas necessidades e, sobretudo, de serem dotados de especialistas, sobretudo no caso da criminalidade económica financeira, em que há transferências internacionais e, portanto, é preciso um olho de lince com certas ferramentas que não estão ao dispor no que respeita à generalidade dos crimes, mas que em relação a estes crimes, essas ferramentas são mesmo necessárias. É um pouco isto, mas ainda bem, eu acho que há males que vêm por bem. Se é que é um mal, não quero dar o caso. Acabou por coincidir. Que é, no fundo, isto vai, e penso que é nesse aspecto até um dos partidos, não o partido a que pertence o Dr. José Sócrates, mas o outro partido, até teve digamos, um posicionamento importante, que no fundo veio dizer que, bem já sabia, não é? Mas veio confirmar que realmente uma das reformas do regime, talvez a principal seja a reforma da justiça. Não sei se é a reforma política, também há a reforma política, há a reforma eleitoral, há uma série de reformas, mas realmente a reforma que tarda é a reforma da justiça, porque é aquela reforma que, quando se faz-se gradualmente, faz-se paulatinamente e os resultados não são imediatos. Mas ela deve ser feita e mercê de um conjunto de circunstâncias, foi-se atrasando e agora o resultado catastrófico está à vista e acho que é muito lamentável. É isto. Verdade. Não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar ao doutor. Vejo aqui algumas fotografias, vejo o Cristiano, vejo a Jéssica Ferreira, e a Inês Almeida e a Mónica Costa, mas não vejo assim mais ninguém. Muito bem, então pode encerrar, talvez. Não sei, Beatriz, se quiser, pode encerrar. Luvinda Jerónimo, muito gosto. Luvindo ou Luvindo? Luvindo. Desculpa, há uma pergunta no chat. Sim, Júlio, já respondi. Mas há uma do Tiago Cavaco. Utilizadas para combater os crimes de corrupção que não existem ainda em Portugal e que já existem noutros países que poderiam ser adotadas. Bem, eu já agora queria também só sobre isso acrescentar o seguinte. Nós nessa matéria já evoluímos, eu não falei disso, eu não sou um especialista na matéria, mas sei umas coisas. Posso dar algum contributo. Mas, por exemplo, hoje a quebra do sigilo bancário é uma coisa muito mais fácil do que era. Ou a quebra do sigilo fiscal. Não tem as garantias que tinha antes. Aliás, se é que há um verdadeiro segredo bancário. Portanto, digamos, se a investigação criminal dirigida pelo Ministério Público pode facilmente chegar aos valores das contas bancárias das pessoas que estão a ser investigadas. Portanto, não é preciso nenhuma complicação especial do ponto de vista da autorização do juízo. Isso não é necessário. Agora, eu acho que quando falo em medidas concretas, há medidas de recursos materiais e recursos tecnológicos, portanto, medidas de capacitação dos instrumentos de investigação, há medidas de natureza jurídica. Eu não sei se aumentar as penas vai resolver o problema. Talvez melhor densificar alguns crimes, porque se vocês forem ler bem os crimes, o crime de corrupção, o crime de tráfico, sobretudo o crime de tráfico de influência, aquilo é uma coisa tão vaga que digamos, se a pessoa for muito escrupulosa, quase que está sempre a praticar, quem exerce poder, qualquer coisa que faça logo um crime de tráfico de influência, quer dizer, às vezes a descrição dos crimes, a meu ver, podia ser um pouco mais precisa. E isso, claro, a benefício também dos próprios enfim, as pessoas que venham a ser objeto de investigação, naturalmente. Mas com isso tornar enfim, corresponder verdadeiramente a um princípio de tipicidade do direito penal. Mas penso que há outras medidas, como fazer investigações mais individualizadas, não os megaprocessos, porque esses demoram muito tempo, não é? Enfim, essa questão é uma questão que está na ordem do dia. Embora também os megaprocessos não são um capricho, porque se há factos criminosos que envolvem muitas pessoas em torno do mesmo dinheiro, não pode deixar de haver um mega processo, porque o mega está no número das pessoas envolvidas com o mesmo dinheiro, está no próprio dinheiro em causa e está muitas vezes nas ligações internacionais que é preciso investigar. Portanto, como é que pode deixar de haver mega processo se o próprio processo já é mega? Quer dizer, isso parece uma conversa um pouco de doidos, não é? Porque não podemos deixar de dar importância às coisas que são importantes e não podemos diminuir a grandeza de um processo quando ele é por definição grande. Não é possível. E, portanto, também esta crítica que se faz a este processo deste político, ou deste ex-político, não sei se não será uma crítica às vezes um pouco ligeira, porque não pode deixar de ser assim, acho eu. Esse é que é o problema. Muito bem. Beatriz, então podemos terminar. Sim, doutor, se não houver mais questões, penso que sim. Acho que não há.
Agradeço a colaboração do doutor em mais uma iniciativa do núcleo, é sempre um prazer, embora não tenha sido eu falar diretamente com o doutor noutras circunstâncias, nesta fui, não é verdade? E então agradeço pela presença e pela colaboração e disponibilidade, sempre se mostrou muito disponível em colaborar connosco. E agradeço a todos os participantes, aos que estão presentes, aos que colocaram perguntas e acabaram por intervir, e ao doutor pela presença que sempre nos honra. E penso que podemos dar por encerrada a conferência. Só aqui mais uma coisa. Dia 23 de Abril temos outra conferência que é na sexta-feira às 18h30 sobre o terrorismo internacional, que o doutor por acaso também falou, com o doutor Alexandre Guerreiro e com a professora doutora Maria de Assunção Pereira. Sim senhor, muito bem, eu convido... conheço bem os dois. Estão bem acompanhados, que era a professora Maria da Assunção de Valpereira, não é? É a professora da Universidade do Minho. Do Minho, e o doutor Alexandre Guerreiro, que foi meu doutorando na Universidade Nova, mas entretanto depois transferiu-se e julgo que já se doutorou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também tem lá um livro muito interessante sobre o TPI, da perspectiva da reação africana contra o TPI, e acho que estão em muito boas mãos, e dou já os parabéns a essa conferência e incentivo a que possam assistir, porque acho que vão ter um enorme proveito. Agradeço, doutor, e convido também o doutor para assistir à conferência, se assim tiver disponibilidade, e a todos os participantes. Depois mando também o link para eu poder acompanhar. Sim, mando, doutor. Está bem? Muito obrigado, então. Muito boa tarde a todos. Então, bom recomeço de aulas presenciais. Obrigada, doutor. Boa tarde, com licença. Boa tarde, com licença. Obrigado.